Olá a todas e todos. Nós vamos dar continuidade às aulas vídeos concernentes ao pensamento de Karl Marx e nesta, que está sendo enumerada como aula vídeo 4, nós vamos dar início a uma discussão que é extremamente importante para a gente compreender os conceitos somente da formação da consciência, da ideologia. Nós vamos então fazer uma discussão sobre os meandros da economia capitalista. Dado a complexidade e a necessidade de detalhamento de alguns conceitos, nós vamos discutir esse tema em dois vídeos, este que estamos gravando agora e o próximo aula vídeo 5, quando estaremos fazendo aí uma complementação aos temas que serão abordados nesse vídeo. Pois bem, no encontro, no vídeo aula anterior, nós fizemos uma discussão acerca do pensamento do Marx, trabalhando principalmente o conceito de estrutura e superestrutura. E aí já ficou afirmado, a partir das palavras do próprio Marx, que o sistema capitalista se transformou, é um sistema que, na sua historicidade, ele tem como uma característica fundante a sua transformação permanente, ou ainda por ser um sistema revolucionário, onde ele está sempre se aperfeiçoando, sempre inovando, e avançando em várias formas de aperfeiçoamento da produção, que vai desde o interior da fábrica aos próprios insumos, à distribuição, e a própria mercadoria, no sentido de trabalhar mercadorias novas que vão surgindo, aperfeiçoando as mercadorias, trabalhando design, trabalhando a funcionalidade das mercadorias. Bom, então, nesse sentido, nós vamos para aquilo que aparece na obra principal do Marx, O Capital. Dessa obra a gente vai ter essa discussão, inclusive iniciando pela a dinâmica e a lógica de funcionamento, essa obra do Karl Marx, que é O Capital, onde ele faz essa discussão, aí que já é a sua obra madura, primeiro partindo da lógica de funcionamento do capitalismo, mas as suas primeiras reflexões vai aparecer nesta obra aqui, para a crítica da economia política, onde ele desenvolve o seu pensamento justamente a partir disso que seria, digamos, o essencial ou o primário na compreensão da sociedade capitalista, que é a mercadoria. Primário aqui entendido no sentido de essência e não de simplicidade. E a partir de toda a discussão em que ele vai mostrando como as coisas se transformam em mercadoria, e aliás, de partida da sociedade capitalista, tudo se transforma em mercadoria. Então, nessa discussão sobre essa transformação das coisas em mercadoria, ele vai partir aí desse concreto ao abstrato, ou do real para o ideal, ou do campo das coisas para o pensamento e para a elaboração das ideias e para a construção da consciência dos indivíduos e a consciência coletiva. Então, eu queria começar aqui justamente por tentar desvendar aí, tentar esclarecer o conceito de mercadoria em Marx, e para chegar até ele, perseguindo aqui a trajetória do Marx, começa pela ideia do valor de uso, até porque todas as mercadorias, ela traz em si, ou contém em si, valor de uso. E a gente poderia pensar aqui, de forma bem simplória, o valor de uso, por exemplo, de uma cadeira, onde, enquanto valor de uso, nós vamos pensar aí, e aí para concretizar essa ideia, nós vamos pensar num artesão que trabalha essa cadeira, mas ele trabalha para seu uso próprio. Ele não entra, ele não utiliza ela para troca com outros gêneros de necessidade de subsistência. Portanto, ele faz para o seu próprio uso. Essa coisa, essa cadeira,
ela não tem aí, não guarda nela o valor de troca, né? Porque aí ele está se caracterizando como algo que tem um valor para o uso pessoal, para a subsistência do indivíduo, né? Então, nesse sentido, a gente vai pensar como o valor de uso, né, só tem valor para o uso e se efetiva somente no consumo. Quer dizer, ele é feito e consumido pelo indivíduo que elaborou esse produto, que realizou essa produção. Então, a gente pode pensar que o valor de uso, aí ele é diretamente a base concreta ou material onde se apresenta uma relação econômica determinada, como fala o próprio Marx. E essa relação econômica determinada é o valor de troca. Então, a coisa, a cadeira, ela já traz em si o valor de uso e poderá assumir o valor de troca, desde que ele entre no jogo de circulação de mercadorias, né? Bom, agora a gente vai, né, tentar aqui desvendar aqui a lógica de raciocínio, né, do Marx para tentar mostrar como se constitui o valor de troca, né, o valor que vão sendo atribuídos às mercadorias. Né. Essa dedução, né, ela vai, né, dentro de um raciocínio lógico, né, partir, né, do valor de uso, e a partir do valor de uso, o Marx vai encontrar aí, né, algo essencial que vai se encontrar em tudo aquilo que se produz, né? Seja o grão para alimentação, seja a cadeira, seja a roupa o artesão realiza para a sua própria vestimenta. Quer dizer, essas coisas elas vão ter em si, em todas elas, embora coisas distintas, elas vão ter força humana gasta. Ou seja, essa força humana gasta é o que o Marx vai chamar de trabalho objetivado. Né? A força que é utilizada, aí a força compreendida da sua forma mais ampla, né? O gasto de músculos, o gasto de nervos, o gasto de atividade cerebral, né? Todo esse conjunto aí que são utilizados para a realização e a produção dessa mercadoria. Bom, nesse sentido, a gente tem esse elemento que é comum a todos os objetos, que é a força humana gasta e objetivada na coisa. Bom, a partir daí a gente já pode tentar, né, localizar aí o que vai ser aquilo que vai possibilitar, né, mais na frente o valor ou o que a gente pode já chamar, uma linguagem mais contemporânea, o preço das mercadorias. Bom, aí precisamos entender o seguinte: quando a gente está falando dessa força humana gasta, a gente vai encontrar ela no trabalho simples, né? Esse trabalho simples que se encontra nos trabalhos de qualidades mais diversas. O Marx utiliza muito, né, a comparação do trabalhador né, que realiza faz a sua roupa, faz o paletó, né, com o trabalho mais manual, no sentido mais simplório do carpinteiro. Né? Então você tem uma diversidade aí de qualidade, né, do costureiro, né, e a qualidade do trabalho do marceneiro. E aí a gente poderia ter vários outros, né, com qualidades diferentes. Essas qualidades elas vão, né, se perder dentro da lógica, né, de transformação dessas coisas ou de valor de uso em valor de troca, porque o que vai ser ressaltado e salientado aí, na verdade, é essa unidade que se encontra em todas elas, que é o trabalho simples, que na verdade a gente pode pensar aqui como um movimento. Né? E esse movimento que vai se encontrar em todos. Portanto, a gente pode pensar que o modo de ser quantitativo do movimento é o tempo. Né? Digamos aí, identificar o que seria, né, esse movimento mensurado. Né? Esse movimento mensurado seria mensurado a partir do tempo. Então, portanto, né, a gente pode pensar agora o modo de ser quantitativo do trabalho como sendo o tempo de trabalho. Aí a gente chegou nessa essência, né? Essência que não se transforma, que é a mesma, que vai estar
vai estar presente nos trabalhos qualitativamente diversos, né? Pode se diferenciar no tempo maior ou tempo menor, mas é tempo, dado que é movimento. Né? O tempo que a gente pode pensar do indivíduo que faz a coleta de árvores nas matas, né, que utiliza a serra para realizar o corte da mata e transportar a mata, é um tempo de trabalho. De outra forma, a gente pode ter aqui, calcular aqui o tempo de trabalho do marceneiro, que é um outro tempo. Né? São trabalhos distintos, né? O indivíduo que faz o extrativismo vegetal, do trabalho daquele que transforma a madeira em um utensílio, em uma mesa, em uma cadeira. Não, embora sejam diversos, eles vão ter algo em comum, que é o tempo gasto, né, que é o movimento utilizado na realização desses trabalhos, que é a unidade que vai, digamos assim, tornar eles equivalentes. Bom, é daí que o Marx vai trazer a ideia, né, de como o valor de troca, os trabalhos se apresentam de forma igual. Né, e daí o trabalho que põe valor, ele vai denominar de trabalho abstratamente geral. Né? Essa abstração, né, que se realiza desses trabalhos distintos, né, que é essa força e esse movimento que vai aparecer em cada um deles, né, que dada essa abstração a gente pode aí discutir a partir de agora a equivalência entre eles. Né? E daí, né, esse tempo de trabalho que Marx salienta, né, como objetivado nos valores de uso, né, está lá concretizado, congelado nos valores de uso, é o que vai transformar esse valor de uso em valor de troca, portanto, agora a mercadoria. Né, e que também atribui um preço. Né. Estávamos falando aqui do trabalho do que faz a extração vegetal e o indivíduo que transforma, né, a madeira em mesocadeira, né, a gente poderia aqui, como hipótese, imaginar que, mas, bom, o trabalho de quem corta a árvore levaria um dia, de quem faz a mesa, né, utilizando aquelas várias tarefas necessárias para a realização daquele trabalho, levaria, digamos, 5 jornadas, então 5 dias de trabalho. Então a gente teria a equivalência no trabalho simples, que significaria, né, em termos temporais, um dia de trabalho, enquanto o trabalho com um maior nível de complexidade, 5 dias de trabalho. A partir desse raciocínio, a gente pode, né, tornar aí equivalente todos os trabalhos, no sentido de possibilitar inclusive as suas trocas, né, e como esse tempo de trabalho ele seria, né, atribuído às mercadorias e atribuir a partir daí um valor para cada mercadoria, né, que seria a partir da soma de trabalho coagulado, né? O trabalho do marceneiro, o trabalho do coletor de madeira, o trabalho de quem alisa a madeira, o trabalho de quem, de fato, constrói a cadeira ou a mesa. Né? Bom, nesse sentido aí ficou claro que as individualidades desaparecem, né? E as pessoas se transformam em o que o Marx vai chamar de órgãos do trabalho. É o que a gente já está derivando com esse raciocínio, a transformação do indivíduo em coisa, né? Que é um processo de coisificação presente dentro do sistema capitalista. Tudo se transforma em coisa, portanto, né? Dado que tudo se transforma em mercadoria e entra no jogo de trocas. Então, nesse sentido, né, a gente pode pensar aqui como é que fica, né, a questão, por exemplo, da máquina, né, já que a gente tem como lógica do desenvolvimento das forças de produção, que nós vamos retomar mais na frente para discutir o processo de produção de mais-valia, mas aí já aqui adiantando, né, como seriam os valores atribuídos, né, para as máquinas, né, que substituem o trabalho humano, que tem, né, esse objetivo final. Daí a gente tem que entender que nessa máquina contém em si, né, um trabalho coagulado, que é o trabalho humano, a fonte e a origem de toda a riqueza, né, inclusive da produção da máquina. E aí, nesse sentido, o cálculo, quer dizer, da máquina seria o cálculo gasto na sua produção, ou seja, quanto seria o tempo necessário para a produção de uma outra máquina.
Né? Então a gente teria aí, vamos já comparar agora com, digamos, o valor da força de trabalho. Né? Se o valor da máquina ela teria essa lógica que seria o tempo da força de trabalho utilizado na sua confecção, e quando a gente tem a questão da força de trabalho humana, que aí entra nesse jogo de trocas, e aí o indivíduo entra também como equivalente na troca como coisa, né, o que vai, né, objetivar o seu valor, ou seja, o valor da força de trabalho, é também o quanto, né, é necessário para a reprodução social desse indivíduo. Então, esse valor, né, ou o preço desse indivíduo, né, o preço dessa força de trabalho, seria contabilizado, seria, né, concluído a partir do valor dos meios requeridos para a sua produção. Né, a alimentação, o vestuário, se a gente vai subindo, né, no sentido da qualificação do trabalho, né, o tempo de educação, o tempo de formação, né, então todos esses meios utilizados, né, e o valor desses meios, que se calcula também em tempo, seria aquilo, né, que iria determinar o valor de cada força de trabalho. A gente, o valor da força de trabalho do coletor de, de, de matérias-primas vegetais, o valor da força de trabalho do marceneiro, o valor da força de trabalho do engenheiro, né, o valor da força de trabalho do físico nuclear. Né? Então, cada força de trabalho desta ela estaria calculada a partir, né, do valor dos meios requeridos para a sua produção. Aí, voltando agora novamente para a questão da máquina, dado que o que é esperado, né, e o que ocorre, né, não esperado, mas o que de fato é concreto, né, dentro do desenvolvimento das forças de produção, é que nós tenhamos a substituição da máquina pela força de trabalho do homem, né? Ou seja, o trabalho coagulado em máquina, que é capital, né? Então esse capital, máquinas e equipamentos, em substituição à força dos indivíduos. Daí então a gente vai ter o seguinte: o aumento da força de produção reduz o tempo de trabalho requerido na confecção das mercadorias. Quer dizer, então, quanto maior, isso aqui já é interessante a gente guardar bem esse conceito, porque isso vai nos ser extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento do Marx mais à frente, quando ele estiver discutindo a questão, né, da produção da mais-valia, para daí chegar no conceito de alienação, né, no conceito de consciência, no conceito de ideologia, né, saindo desse concreto para o abstrato. Pois bem, né, a gente tem aí, na verdade, que o valor de troca varia na proporção inversa da força de produção. Ou seja, o que nós vamos ter é que o valor de troca mais o valor de troca de um valor de uso, né, ou de uma mercadoria, esse valor de troca vai ser mais elevado se a gente tiver, né, uma força de produção mais refriada, uma força de produção inferior. Né? Esse valor de troca ele passa, né, assim, um valor de troca diferenciado, né, vai ter uma redução, né, do preço desse valor de troca à medida em que você vai aumentando a força de produção. Né? Daí, pensando que, né, as máquinas e equipamentos têm uma característica diferente da característica do trabalho humano, onde a gente poderia pensar aí, utilizando a linguagem mais técnica, onde nós estaremos diante de dois custos, né, diferentes, ou seja, o custo fixo, máquinas e equipamentos, e o custo variável, que seria a mão de obra. Daí o esforço sempre crescente de se transformar essa composição, né, do orgânico do capital, ampliando o número de máquinas e equipamentos e reduzindo a força humana de trabalho. Uma tentativa de redução de custo da produção. Bom, também em cima dessa lógica, né, que nós vamos ter aí uma discussão sobre a questão do trabalho excedente e a acumulação crescente. Aí, para pensar o trabalho excedente, a gente tem que primeiro pensar, né, o trabalho necessário. Aí, pensando no trabalho necessário, ou o tempo de trabalho que é gasto
para a reprodução do trabalhador. No raciocínio lógico simples, uma que por hipótese imaginar um indivíduo dentro de uma jornada de trabalho de 8 horas, em que as suas 2 primeiras horas de trabalho, ela é o equivalente à sua força, à remuneração da sua força de trabalho. Ou seja, o que seria o correspondente ao pagamento dele em salário. Dessas 8 horas, 2 horas, suas 2 primeiras horas iniciais o pagariam, né? Então a gente teria aí um excedente de 4 horas. Né? Esse excedente de 4 horas é aquele excedente que é apropriado pelo proprietário das forças de produção. Ou seja, aquele que empreendeu o negócio, né? Comprando matérias-primas e equipamentos e insumos e também comprando, né, essa coisa, força de trabalho, combinando todos para produzir uma outra mercadoria. Ao realizar isso, né, a gente tem essa composição e a busca permanente que a gente vai ter é uma busca sempre para reduzir o trabalho necessário e ampliar o tempo de trabalho excedente. Daí, então, a busca, né, permanente por aumento de produtividade. Né? Porque se nós tivermos a partir de uma nova organização, a partir de uma máquina mais sofisticada, esse trabalho se transformar em um trabalho mais intensivo, ou seja, no sentido de que nós teremos um número de mercadorias produzidas maior pelo conjunto de trabalhadores num tempo dado, então volta de novo para as 8 horas. Agora com uma outra organização, né, uma divisão de trabalho, né, diferente, mais harmônica, né, o uso de equipamentos mais sofisticados e que permitam uma velocidade maior na execução da tarefa, nós aí podemos ter, agora, ao invés da hipótese anterior, de que nas 8 horas o trabalhador, nas suas 2 primeiras horas, ele estaria realizando um tempo de trabalho que seria o correspondente ao trabalho que se igualaria ao valor da sua remuneração, a gente reduzia agora, digamos, para 30 minutos. Né? Então, esse tempo de trabalho necessário, que agora corresponde a 30, levaria a uma sobra ou um tempo, né, de trabalho excedente, não mais de 4, mas agora de 5 horas e meia, 5 horas e 30 minutos. E aí a gente teria, né, mais um tempo maior de excedente, que corresponderia, né, a um tempo maior de mercadoria produzida, ou ainda uma parcela maior da riqueza que na distribuição a gente teria, né, agora uma nova fórmula em que o proprietário do meio de produção se apropriaria de um volume maior dessa riqueza, de uma dimensão maior da riqueza, enquanto o operário se apropriaria de um quantitativo menor, né, em termos aí, óbvio, transformado em uma outra coisa, que é a moeda, que é o equivalente, né, que corresponderia a um salário para esse indivíduo, que pode ser, aí a gente entendeu o seguinte, ele pode até estar recebendo um salário maior, mas a riqueza que ele está relativamente recebendo é menor, né? Mesmo que ele possa ter tido um aumento de salário, dado que o tempo que ele dedica à produção e que corresponde à sua remuneração, agora é bem inferior ao que tinha antes. E enquanto o tempo excedente que é apropriado pelo o dono dos meios de produção, ele agora é um tempo bem superior. O que na frente a gente vai ter um distanciamento nessa distribuição, portanto, nessa apropriação da riqueza. Com isso, né, nós teremos aí a permanente concentração de riqueza na mão de alguns poucos. Né? O que, aí pensando agora na perspectiva histórica, né, de longo prazo, né, o Marx, quando formula esse pensamento, ele está em meados do século XIX, né, e aí antecipa, né, as crises econômicas, mas principalmente a crise de 29 e 30, a grande crise do capitalismo, e que ela tem justamente essa característica. No momento de muita produção de riqueza, o capitalismo entra num grande debate econômico, né, numa grande crise, onde na verdade a gente está diante de uma crise de demanda. Né? A economia numa riqueza formidável, numa produção de mercadorias espantosa, porém essa produção enorme de mercadoria não conseguia encontrar uma contrapartida em consumo. Ou seja,
o desenvolvimento das forças de produção chegou ao final da década de 20, né, com um nível tal que era capaz de realizar uma produção magnânima de mercadorias, porém, como a parte da riqueza produzida aos trabalhadores ela foi ficando, né, cada vez menor diante desse todo da riqueza, ele não era capaz de fazer contrapartida às próprias mercadorias produzidas. Com isso, né, nós tivemos uma grande crise que mais à frente foi resolvida com a presença do Estado, aí promovendo política de distribuição de renda, que aí gerou um equilíbrio e a partir daí a gente passou a ter, né, um equilíbrio maior, né, em termos de produção e consumo, onde para a produção em massa se passou a constituir também um consumo em massa. Esse é um tema que a gente vai voltar um pouco mais à frente, né, mas primeiramente nós vamos entrar numa discussão que vem na aula vídeo seguinte, que se refere à questão do conceito de mais-valia relativa e mais-valia absoluta. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo, né, quando nós daremos continuidade a essa discussão, tentando desvendar a lógica e os meandros da economia capitalista.